Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E nós vamos colocar um tema hoje que é o Sítio São Damião. Sítio São Damião, aliás, eu vou contar para vocês um pouco da minha vida também, para você entender como é que surgiu tudo isso, né? E até porque eu estou falando desse projeto, que é um projeto para mim maravilhoso, um projeto cheio de luz, de energia, né? E com um sentido muito bem definido, porque o projeto São Damião é assim, ele agrega as pessoas, né? Agrega trazendo mudanças no comportamento e principalmente acrescentando o esclarecimento espiritual, que eu acho fundamental para que a gente possa ter uma visão do mundo, da vida, da parte física, emocional, né, e das outras dimensões com mais clareza e assim ter uma evolução e não ficar nas repetições das próprias reencarnações, né, que a gente tem. Se a gente tem uma repetição que é sempre, né, e parece que é para todo sempre, seria a reencarnação, mas eu não acredito que seja assim. Eu acredito que a reencarnação não é obrigatória e que a gente pode ir bem além com o conhecimento. Bom, onde é o Sítio São Damião? O Sítio São Damião ele fica a mais ou menos 90 e poucos quilômetros de São Paulo, 90, 100 quilômetros de São Paulo, né? E é um local onde tem muita vegetação, pelo menos por enquanto, tem rio, tem montanha, tem rua de terra, né? Lago por perto. No próprio sítio a gente tem... bom, eu vou falar isso depois, né, porque senão as pessoas vão falar mais do sítio. Então a gente vai chegar lá. A história do Sítio São Damião, ela não começou, obviamente, há pouco tempo, né? É uma história mais longa do que a nossa própria vida. Eu venho trabalhando desde jovem e eu sempre queria fazer alguma coisa que as pessoas pudessem acrescentar conhecimento e ter as experiências que eu conseguia ter em projeção astral lúcida. Então, eu confesso para vocês que no início da minha vida, na adolescência, eu não entendia direito as coisas, eu ia fazendo, né, e achando que eu podia fazer mais, me auto-atropelando, né, apesar de gostar muito de ler, de estudar, né, e é óbvio que eu acabei por me esforçar demais, né, principalmente com relação à realização de projeções astrais. Eu já contei isso e posso recontar, né, em outros momentos, em palestras, que é o fato de eu insistir mesmo. Eu não admitia que eu não pudesse realizar toda noite uma projeção astral. Então eu tentava até conseguir, todas as noites. Então foi um alto desafio meu que eu fui cumprindo, né? Teve noites que eu fiquei 5, 6 horas tentando sair do corpo na adolescência e não conseguia. Bom, de qualquer forma, existe uma coisa que é bastante importante, né, nessa construção que a gente fez de São Damião. Eu tive muitas experiências espirituais e, como eu estudava e lia muito, né, acho que é importantíssimo você ler, é importantíssimo você viajar, né, isso muito mais por conta de tudo que o meu pai falava, né, ele dizia assim, olha filho, ou muito lido ou muito viajado. Era isso que o meu pai me dizia. E eu fazia as duas coisas, né? Dentro dos meus parcos recursos, eu queria viajar, eu queria pegar uma estrada, eu queria ler muito, e foi assim que foi a minha vida, né? Aí eu estudei alemão, né? Hebraico, porque meu pai falava hebraico, meu pai falava hebraico, espanhol, francês, inglês, né? Bom, ele viveu na Europa muito tempo e acabou falando tudo isso, e depois, como ele gostava muito de línguas, né, ele dava aulas de português e tudo mais, ele me cobrava muito leitura, né?
E isso foi importante para a minha vida, né? Porque quando a gente não tem ninguém que fala, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, você não vai mesmo, né? Você vai para o lado que o teu instinto manda, né? Mas ele falava muito sobre a gente saber mais, né? Isso foi bom, né? Eu confesso que eu não aproveitei tudo que deveria ter aproveitado e comecei a tentar aproveitar a minha vida com muito esforço, fazendo um esforço que eu não precisaria ter feito, né? Então, isso tudo gera uma perda de vitalidade física e você acaba falando, caramba, eu podia ter me economizado, né? Mas é a nossa vida, é o nosso aprendizado, é o nosso percurso, e eu fui pensando em como levar esse conhecimento. Então eu escrevia coisas, eu escrevia histórias em quadrinhos de projeção astral, que hoje acabaram se materializando através do Quito Mosquito, né? Eu fazia desenhinhos, eu fiz centenas de histórias, de poesias, né? Escrevi muita coisa. Tudo isso por conta de ficar lendo e querendo saber mais. Mas o mais importante disso é que eu fiz várias tentativas de participar de grupos ou de formar grupos de espiritualidade, e aí você vai indo e não dá certo, né? Ou você participa de um grupo que cada um quer ir para um lado, e eu falei, meu Deus do céu, isso não vai, né? E depois também eu fui em tudo que é religião, seita, né? Filosofia que se pode imaginar, eu ia lá para saber como é que funciona, e não tinha as respostas. Não tinham as respostas, eu creio, que me satisfizessem com aquilo que eu via e vejo, né? E aí, por isso que o SEC foi fundado, né? Foi um momento muito bom da minha vida, mas ele também só foi fundado por uma coisa crítica que aconteceu, e eu nem vejo que isso seja, sabe, uma coisa legal de a gente esperar acontecer alguma coisa assim, que não é muito boa para mudar de vida. E o pior é que muita gente relata isso. Não é mudei minha vida porque sofri um acidente, mudei minha vida. É sempre assim. No meu caso, eu vinha me esforçando e não conseguia, né? E eu tive um problema de saúde sério, né? E com esse problema de saúde, eu acabei por me envolver com essa decisão, né, de falar assim, quer saber uma coisa, né? Eu vou fazer um caminho que seja, vou investir minha energia no caminho, né? E é óbvio que você não compartilha isso com todas as pessoas que estão à sua volta, porque elas não sabem como é que você está se sentindo e nem o que você é, né? Então a gente vai tentando com o tempo contemporizar as coisas, né? E aí não funciona muito bem. De qualquer forma, eu tive uma experiência espiritual. Depois que eu tive problema de saúde, eu lembro que eu fui fazer um agradecimento, né? Como muita gente faz, né? Então no meu quarto, eu fui fazer um agradecimento, e na hora que eu estava fazendo esse agradecimento, eu falei, olha, eu acho que eu poderia aproveitar melhor o que eu sou, né? Porque puxa, com tudo isso que eu enxergo, com tudo isso que eu consigo perceber nas pessoas, né? Eu acho que eu posso contribuir mais para esse mundo de forma sincera, porque eu não gostaria que as pessoas passassem algumas coisas que eu passei quando eu tive esse problema, né? E depois eu lembrei, inclusive, que o meu próprio irmão tinha tido um problema muito sério e a vida dele mudou, né? Mudou totalmente. Então, ele resolveu não, ele tomou uma decisão na vida dele, e a vida dele foi um caminho que ele escolheu, né? E foi muito importante para ele isso. De qualquer forma, comigo aconteceu a mesma coisa, e eu falei, bom, agora é o seguinte, eu vou, quero saber o que eu faço para usar o que eu sou para ser melhor, né? Bom, aí eu pensei, né? O que eu faço para usar o que eu sou e beneficiar as pessoas que estão à minha volta? Aí, eu fazendo isso, né, e aí me aparece uma consciência na minha frente, e olhando para mim, ela diz, às 9 horas. Foi exatamente isso que aconteceu. Talvez até as pessoas falem assim, você está alucinando, né?
foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, será que eu alucinei? Porque eu vi com tanta nitidez na minha frente e eu ouvi a voz com tanta nitidez, né? Eu não sei, não entendi o que ela quis dizer, né? Às 9 horas. Mas aí quando chegou às 9 horas da noite, porque isso foi no fim da tarde, tocou o telefone. E quando tocou o telefone e eu atendi, a coincidência foi total. Porque eu olhei no relógio e estava 9 horas. Eu falei, 9 horas? E era exatamente... foi um momento em que o SEC foi fundado. Uma pessoa conhecida, amiga, me ligou e perguntou se eu queria participar e fazer um grupo de reuniões, porque ela sabia que eu gostava de espiritualidade e tudo mais. Imediatamente eu me disponibilizei, falei, nossa, quero sim, né? E nós fizemos a nossa primeira reunião num sábado, né? Ela começou às 4 horas e foi até às 11 da noite, né? A gente falando sobre espiritualidade com uma vontade muito grande, até porque naquele momento eu senti que eu fui patrocinado por inúmeras consciências e eu enxergava um monte de coisa, eu podia falar muitas coisas. Foi um momento do nascimento do SEC ali, né? Foi muito importante isso, e importante para mim, né? Agora, mas aí, como é que era a minha vida, né? A gente fundou o SEC, a gente fazia reuniões nas casas das pessoas, né? Então cada semana era na casa de alguém e a gente pegava um tema, debatia o tema, conversava sobre aquilo e foi assim. Aí depois alugamos uma casa de um parente de uma das pessoas que estava, né, envolvida nesse trabalho e a quem eu agradeço muito, né? E pronto, fizemos montamos o local. Não era uma coisa formal, né? Porque era um início, mas depois nós formalizamos. A gente fazia reuniões e é interessante porque lá era distante, mas ia muita gente, né, participar das reuniões devido à energia que era investida naquilo, aos convites, e foi muito bom. Aí mudamos para a Praça da Árvore, né? E foram acontecendo coisas, eu comecei a fazer muitas palestras, né? As palestras também foram providenciadas por uma outra pessoa que é muito querida, né? Que faz parte da minha vida, e a gente foi desse jeito, né? Vivenciando tudo isso, até que eu mudei de São Paulo, né? Mas a gente estava já envolvido nessa história. Mas eu ia... olha só, com esse negócio que aconteceu comigo, eu ia toda quinta-feira, por uma decisão própria, eu ia para o Solo Sagrado. O Solo Sagrado é um local muito bonito, né, da Igreja Messiânica Mundial. Eu peço até desculpas se eu... né, mas eu estou falando porque eu admiro muito o trabalho deles, né? E o meu próprio irmão é reverendo dessa igreja, mas eu respeito todas as igrejas, que sei que a intenção delas é fazer, né, os melhores caminhos para todos. Mas eu ia para lá e um dia, quando eu estava... Já pulei um pedaço, deixa eu retornar. O que aconteceu é que um dia eu pensei que eu gostaria de fazer o trabalho espiritual. Isso aconteceu antes de toda essa história que eu contei, com o Chico Xavier, né? E foi assim, foi um negócio meio... vou fazer um trabalho espiritual com Chico Xavier, então eu vou sair do corpo, vou lá conversar com ele, né? Olha como era a minha cabeça, para mim era bem simples. Chegava lá e falava, olha, Chico, eu gostaria de trabalhar com você, né, se você me aceitar e tal. Foi isso que eu pensei. Só que no dia que eu saí para fazer a projeção astral, tinha tanto espírito no meu quarto, né, que eram as consciências que acompanhavam Chico Xavier, né, que parecia a Escola de Samba da Mangueira. Parecia a Escola de Samba da Mangueira, quem falou foi um amigo meu, né? Um dia, quando eu estava contando para ele, ele falou, então era a Escola de Samba. Eu falei, é verdade, era muita gente, muitas consciências. E aí, uma se adiantou e me disse que não era para eu fazer aquele trabalho com ele, né?
não era isso. E que daí a um ano eu começaria a fazer um trabalho, né? Então, a coisa foi mais ou menos assim, né? Eu ainda não tinha começado a fazer algumas coisas. Eu queria fazer, até tinha montado um hospital espiritual da minha casa e tudo mais, mas era meio enrolada a minha vida com relação a falar, vou por aqui, vou organizar tudo bonitinho, né? Eu ficava tentando fazer aqui, não dava certo ali, fazia grupo, aquelas coisas todas. Bom, aí aconteceu isso, né? E as coisas deram bastante certo, no sentido de que um ano depois eu estava lá na Igreja Messiânica Mundial, como eu estava falando, olhando os esquilinhos, né, na árvore, sentado no banco, depois de ter varrido o chão, lavado o banheiro, feito um monte de coisa, lavado o prato, fazia tudo lá. Eu sou muito agradecido por ter feito isso e acho que a gente tem que estar aberto a fazer essas coisas e parar de achar que se você está fazendo isso, você vale menos, né? Porque mesmo no sítio São Damião, para mim era um maior prazer cortar toda a grama do sítio, entendeu? E aí as pessoas ficam achando, puxa, o que ele é? Não, não tem isso não, né? Se você quer ser alguém evoluído, você vai ter que fazer tudo, né? Não é só carregar o título de alguma coisa, porque, do meu ponto de vista, a única coisa que você carrega com você que vale a pena é você mesmo, o que você é. O resto, você vai trocando vida após vida, né? Então, não é alguma coisa que possa valer, até porque as pessoas passam de uma vida para outra em absoluta inconsciência, né? Mas aí, o que aconteceu é que, nesse momento, nesse movimento todo, eu estava sentado lá e uma jovem sentou do meu lado, né, e falou algumas coisas, começou a conversar comigo, e o que eu falei para ela foi através de uma absoluta clarividência, porque eu comecei a falar com ela sobre o que ela era, né, e aí a gente acabou indo parar em Uberaba. Olha que coisa, um ano certinho depois fui parar em Uberaba e comecei a fazer palestras lá. Foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu falei para o grupo do SEC que a gente estava, né, que a gente tinha tido tinha acontecido isso, né? Eles falaram, nossa, então a gente vai viajar para Uberaba. Caiu tudo no mesmo tempo, né? O início do meu trabalho, a reunião com o pessoal, esse grupo, caiu tudo junto. Então foi um movimento que eu só posso considerar espiritual, porque antes eu já vinha de tudo quanto é jeito tentando, né? E aí nós fomos para Uberaba. Eu lembro que saímos de madrugada daqui, depois eu passei aí quinzenalmente para lá, fui ajudado pelo grupo do Amor Exigente. Aliás, eu só tenho que agradecer a todo mundo. E é bom a gente aprender a agradecer, né? E aí foi maravilhoso. Fui para lá e fiz uma palestra, né? Foi bacana. A palestra durou das 9 da manhã às 11 da noite. No almoço eu continuava falando e as pessoas perguntando. Então foi uma palestra direta, né? E para mim foi um momento especial que eu tenho que agradecer muito, né? Muito. Não posso nem achar que, sabe, você fala, trabalhei demais. Não, a gente precisa trabalhar muito, 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 muito sabe, e agradecer também da mesma forma, na mesma proporção, porque a gente não tem noção de tudo que acontece à nossa volta e que beneficia a nossa vida e beneficia a todos que estão ao nosso redor, né? Mas a partir daí foram acontecendo muitas coisas, né? Até o ponto em que eu já tinha mudado para Itatiba, e em Itatiba aconteceu aquela coisa de São Damião, que é o que eu vou contar a partir do que eu estou falando agora, né? Isso aconteceu, eu trabalhava até muito tarde, eu me esforçava muito, mesmo tendo dificuldades físicas que eram sérias e que são sérias, né? Porque o que faz você, o que move uma pessoa é a determinação, é a vontade, né? Não é assim, tô dodói e vou ficar deitado, não. Não existe isso. A gente tem que se esforçar.
às vezes algumas dores que a gente sente, olha, toda vez que você se movimenta, toda vez que você decide fazer algo, você ocupa o maior espaço de você mesmo, né? E ocupar o maior espaço de você significa que não sobra espaço para outras coisas que não tem nada a ver com o seu crescimento, com a sua felicidade, né? Acho que nós temos que ter noção. De qualquer forma, eu contei até aqui isso, né? E acho que mais ou menos deu para passar o percurso. Eu contei meio fragmentado, eu fui pulando coisa, porque eu falei, nossa, vai ficar muito longo, né? Mas, no final das contas, um belo dia, já morando fora de São Paulo, em Itatiba, né? Aí, à noite, através de contato com consciências espirituais, que eu agradeço muito, veio a coisa de São Damião, e aí vocês vão saber como é que São Damião foi construído, porque eu não tinha um centavo, essa é a grande verdade, né? Ficava me esforçando, era de lascar. Eu até contei que eu estava morando aqui, e aí na minha casa foi tudo comprado nesses lugares de coisas usadas, né? Quem conheceu vai falar assim, nossa, mas isso é de lascar, né? E na sala tinha um sofá que dava 2 pessoas bem juntinhas, assim. Como éramos 3, né? Um tinha que sentar no chão, colocava uma almofadinha no chão e ficava sentado. Então a gente ficava revezando isso. E foi um momento, do meu ponto de vista, muito feliz, né? Falar assim, puxa, mas você viveu isso? Olha, qualquer coisa que você viva na sua vida, principalmente se for envolvido por essa energia, esse desejo de fazer o que é melhor, mais feliz, com toda certeza, não vai te trazer tristeza nenhuma, mas vai te trazer uma história e muita felicidade. Então, essa história da poltrona e de sentar no chão, depois mudou, nós evoluímos, depois tinha a poltrona e tinha uma cadeira que foi comprada também num local que vendia coisas usadas. Mas eu sou agradecido, eu agradeço as pessoas que fazem parte da minha vida, né? Eu agradeço a Maria por isso, né? Maria tem uma participação muito grande. Eu agradeço a minha filha Raquel também, porque ela, sinceramente, essas pessoas são pessoas muito queridas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, todo mundo é muito querido para mim, mas eu acho que isso é um aprendizado para a gente enxergar melhor a vida e o mundo, né? Mas eu vou finalizar falando uma coisa, porque nós vamos ter o show do Jorge Versilo, em prol de São Damião. E todos vocês estão convidados a participar, é só adquirir para nos ajudar nessa construção, porque o Jorge está fazendo em prol de São Damião, os ingressos no 5904-2116, né? Ou você entra no nosso site, no www.centrodeestudos.org, e você vai saber muita coisa sobre isso, e aí você vai participar, você vai gostar, e nós vamos ficar muito felizes por estar realizando juntos uma obra que é para todos. Eu tenho certeza que a gente não vive muito mais, né? Não vive mais do que a gente realmente gostaria, né? Nós vivemos apenas o que temos que viver mesmo. Então, é melhor a gente deixar alguma coisa que sirva para todos, né? Porque a única coisa que fica é a lembrança, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso e nós vamos nos encontrar na sequência. Então, até lá.